Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana pós-carnaval, né? Neste final de semana aí dos dias 21 e 22, sábado e domingo de fevereiro de 2026, tivemos jogos espalhados pelo Brasil pelos campeonatos estaduais ou regionais, como queiram. E muitos deles já nas fases decisivas, né? Quartas de final, semifinal, muita coisa se decidindo, até porque os campeonatos estaduais não tem como se esticar muito mais, né? Os campeonatos estaduais ficaram as coisas bem resumidas para não se acabar de vez, que na verdade eu também sou contra acabar com o campeonato estadual. Então tivemos é, 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 decisões, times encaminhando a sua classificação para a final ou para uma semifinal, e a gente vai dar uma passada aqui rapidamente por esses campeonatos, não todos, mas alguns campeonatos aqui da região Sudeste, região Sul, região Norte, Nordeste. Vamos dar uma passada para ver o que aconteceu nesse final de semana. Lembrando que no meio de semana temos jogos do Campeonato Brasileiro, mas também temos jogos da Pré-Libertadores e a segunda partida da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús. O Flamengo perdeu a primeira, vai ter que reverter o resultado. Então vamos lá rapidamente para a gente dar uma passada nesses campeonatos estaduais. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrando todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Depois que você curtir, vai abrir um aba escrito hypar, você vai lá e clica e você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara. Vamos aqui começar pelo Campeonato Carioca, aqui a minha cidade. Pelo Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca é meio confuso, né? Nós tivemos 4 jogos. Estamos na semifinal, mas tivemos 4 jogos. Nós tivemos o Botafogo vencendo o Boa Vista por 2-0. Aí você vai falar, mas calma aí. Mas semana passada, o Botafogo perdeu para o Flamengo e foi eliminado. Sim, foi eliminado. Mas aí o Botafogo que foi eliminado, o Boa Vista que foi eliminado, o Bangu que foi eliminado, o Volta Redonda que foi eliminado nas quartas de final, eles estão disputando a Taça Rio, se eu não estiver enganado, tá? Foi igual ano passado, se eu não estiver enganado, ano passado o Botafogo ganhou a Taça Rio também. E dá uma vaga, essa Taça Rio dá uma vaga para a Copa do Brasil. Eu acho que tem algum outro benefício. Então, por essas semifinais da Taça Rio, onde tem Boa Vista, Botafogo, Bangu e Volta Redonda, o Botafogo venceu a primeira partida fora de casa, 2-0 em cima do Boa Vista, e o Bangu venceu o Volta Redonda em casa por 1-0. Agora, nas semifinais do Campeonato Carioca, para dizer quem é o campeão carioca, só para lembrar para quem não acompanha o Campeonato Carioca, antigamente o Campeonato Carioca tinha Taça Rio e Taça Guanabara. O campeão da Taça Rio enfrentava o campeão da Taça Guanabara para saber quem era o campeão carioca. Simples assim. Agora, é essa sopa de letrinhas. Então, pelo campeonato carioca, disputar quem é o campeão carioca, na primeira partida, no Engenhão, né? Vasco da Gama e Fluminense se enfrentaram e o Fluminense venceu o Vasco da Gama por 1-0. Bom, para mim, resultado normal. O time do Fluminense é muito mais time que o Vasco e acabou vencendo. Com isso, Fernando Diniz não é mais treinador do Vasco. Na verdade, o Fernando Diniz já não era treinador do Vasco já há algum tempo. Né? O Fernando Diniz era simplesmente o cara que ficava à beira do campo. Mas treinador do Vasco, o Diniz já não era há algum tempo. Todo mundo sabe disso. Né? E acabou sendo demitido logo após a derrota para o Fluminense. Agora
Não dá para dizer, mandamos o Diniz embora porque ele perdeu para o Fluminense. Tá de sacanagem, né? O Vasco perdeu para o Fluminense hoje é praticamente normal. O Vasco hoje, para ganhar de algum outro carioca, Flamengo, Botafogo, Fluminense, tem que acontecer algo extraordinário. O time do Vasco é o mais fraco, os quatro. Apesar da fase do Flamengo ser horrível, mas é o mais fraco. Bom, falar que mandou o Diniz embora porque perdeu para o Fluminense é causado. E no outro jogo, tivemos o Flamengo, numa fase não muito boa, não jogando bem, mas até que fez um jogo mais razoável, venceu o Madureira por 3-0. O Flamengo 3, Madureira 0. O Flamengo praticamente chega a mais uma final do Campeonato Carioca, se não estiver enganado, é a sua oitava ou nona final na sequência, né, no Campeonato Carioca, para ver como é que a coisa é distorcida aqui no Rio. O Flamengo está sempre nas finais e os outros ficam se revezando para ver quem é que tenta ganhar. Aí depois não querem que o flamenguista zoe, né? Então o flamenguista vence. O Flamengo venceu o Madureira por 3-0 e tem agora o jogo de volta na semana que vem. Se não estiver enganado, o Flamengo joga na segunda-feira e Vasco Fluminense, e Fluminense e Vasco jogam no domingo, se eu não estiver enganado. Beleza? Eu só dar uma olhada aqui. É, é isso mesmo. Fluminense e Vasco jogam no domingo e Madureira e Flamengo jogam na segunda-feira. Pelo Campeonato Paulista, pegar aqui pelo Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista está nas suas quartas de final. Cara, estava nas suas quartas de final. As quartas de final acabou. Então já temos os classificados para a semifinal do Campeonato Paulista. Tivemos no sábado, dia 21, Bragantino 1, São Paulo 2, aí com jogadores expulsos, jogo muito tenso, onde o São Paulo avança para as semifinais. Que dentro de uma lógica, até porque o São Paulo vem fazendo boas partidas, o Bragantino não vem mal, mas acabou dando ali se o Bragantino passasse, também não seria nada de outro mundo, não. Então, São Paulo vence o Bragantino e avança às semifinais. O Palmeiras, que nesse momento no futebol brasileiro, eu acho que talvez junto ali com o Fluminense seja o que estão fazendo o melhor futebol. Palmeiras vence o Capivariano por 4-0, com John Arias entrando e já no primeiro lance sofrendo pênalti, né? Então, Palmeiras 4, Capivariano 0, Palmeiras classificado para as semifinais, normal. Tivemos Novo Horizontino 2, Santos 1. Santos eliminado do Campeonato Paulista, aí com o erro do Neymar matando no peito, dizendo que a culpa foi dele, ele atrasou a bola errada, para coisa e tal. Bom, não adianta falar, matar no peito, o que a torcida queria era a classificação, não veio. Então o Novo Horizontino chega às semifinais do Campeonato Paulista. E num jogo muito complicado, Portuguesa e Corinthians se enfrentaram, empataram em 1-1 e o Corinthians nos pênaltis 8-7 se classificou para as semifinais. Então, o Corinthians estava perdendo para a Portuguesa de 1-0, empatou, levou para os pênaltis e nos pênaltis deu Coringão. Então, os classificados do Campeonato Paulista, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Novo Horizontino. Vão aqui para o Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, tivemos o primeiro jogo das semifinais. É igual o Campeonato Carioca, tá? Foi o primeiro jogo das semifinais. Tivemos jogos sexta, sábado e domingo, tá? 20, 21 e 22. Tivemos a Tombense perdendo em casa para o RT por 1-0. Tem jogo de volta, agora mano de campo da URT. Boa vantagem para o RT, porque já venceu fora de casa e agora decide em casa. Tivemos o Berlândia 1, Norte 1. Tudo em aberto, o jogo agora é mano de campo do Norte, mas está tudo em aberto. Pouso Alegre 1, Cruzeiro 2.
O Cruzeiro do senhor Tite e do jogador Marcão vence o Pouso Alegre fora de casa e agora decide em casa a decisão. Acredito que dê Cruzeiro nas semifinais. E no Clássico Mineiro, Atlético e América se enfrentaram. Mano de campo do Galo deu 1-1, né? O Atlético abriu o placar com 1-0 e no finalzinho, acho que já nos acréscimos, o América acabou empatando e agora a decisão é mano de campo do Coelho. Tudo em aberto, tudo em aberto. Aí o jogo que, na verdade, no Campeonato Mineiro tá tudo em aberto. Até o jogo do Cruzeiro está em aberto, mas nessa semifinal, aí o que tem mais cara da gente falar, tá com a chance muito alta de classificação, até pelo time e por estar jogando em casa, obviamente, é o Cruzeiro. Então, na próxima semana, no final de fevereiro, lá no dia 28 de fevereiro e 1º de março, teremos a definição de quem chega. Ué, tem uma coisa errada, cara. Isso aqui não é semifinal. Rapaz, esse Campeonato Mineiro aqui me pegou, cara. Porra, porque tem 8 times. Não pode ser semifinal, se são 8 times, são quartas de final. Eu acredito, eu acredito, eu acredito que essas semifinais aqui é, sejam, deixa eu pegar aqui, sejam de alguma outra coisa. É, essas semifinais aqui, porque se classificaram os 3 primeiros colocados foram Cruzeiro, América e Atlético Mineiro e o melhor segundo colocado. E aí temos a semifinal aí do terceiro e do segundo colocado dos grupos fazendo alguma outra coisa. Pô, cara, deixa eu pegar aqui só para ver como é que funciona a semifinal. Nas semifinais, os participantes se enfrentam em duelos de ida e volta, sendo este último realizado em caráter de melhor campanha na primeira fase. Não há critério qualificado. Rapaz, cara, cara, eu queria entender, cara, isso aqui, porque geralmente eu não estou entendendo. Ah, vamos lá, repetir. Enquanto o Pouso Alegre se classificou às semifinais como o melhor segundo colocado. Beleza, isso. As semifinais e de volta. Epa, coisa e tal. Aqueles outros jogos lá, é das semifinais, mas não é para disputar o título de campeão mineiro. Esse jogo aqui, esse jogo aqui o RT e Tombense, Norte e Uberlândia é para alguma outra situação do Campeonato Mineiro que sinceramente eu não sei qual é. Para disputar quem é o campeão mineiro, é o jogo entre Cruzeiro e Pouso Alegre e América Mineiro e Atlético Mineiro. Me perdoe eu não saber o regulamento. Vamos lá aí agora para o Campeonato Baiano. Deixa eu botar aqui. Baiano 2026. Campeonato Baiano 2026. Campeonato Baiano, chegamos ao final da fase de grupos, né? No final de semana começa as semifinais. Então, tivemos Atlético 2, Bahia 4, né? Bahia fazendo uma campanha espetacular. Vitória 3, Galícia 0. Porto 1, Juazeirense 3. Jequié 1, Barcelona 1. Jacuipense 3, Bahia de Feira 1. Classificados para semifinal, temos Bahia, Vitória, Juazeirense e Jacuipense. Sendo Bahia e Juazeirense e Vitória e Jacuipense jogos no sábado, dia 28/2, último dia do mês de fevereiro. Então, Bahia e Vitória, 2 times da Série A, fazendo as semifinais em separado. Acredito que a Federação Baiana
queira, né? Não vai falar, mas queira que chegue na final um Bavi. Acredito muito nisso. Vamos lá, campeonato pernambucano aqui, pegar o pernambucano, campeonato pernambucano. Campeonato Pernambucano rapidamente. Campeonato Pernambucano tivemos a segunda partida das semifinais, estão definidos finalistas. Na segunda partida tivemos Sport 3, Retro 2 e Náutico 2, Santa Cruz 0. Com isso, a final, né, é Sport e Náutico em 2 jogos, dia 1º e dia 8. Tá? O primeiro jogo da semifinal, o Náutico tinha vencido por 1-0 e o Sport vencido por 1-0 também. Os dois jogaram fora de casa e jogando em casa, Sport e Náutico confirmaram a sua classificação para a final, tendo Sport e Náutico fazendo a final no domingo, dia 1º e no dia 8 de março. Campeonato Cearense. Campeonato Cearense 2026. Campeonato Cearense também estávamos também estamos na semifinal. Semifinal, segundo jogo, o Fortaleza venceu o Ferroviário por 2-0 e já tinha vencido a primeira partida por 2-0, venceu a segunda por 2-0 e chega à final. E do outro lado da chave, o Ceará já tinha vencido o Floresta por 3-0 no jogo deste domingo, venceu o Floresta por 4-0, placar agregado 7-0. Então teremos uma final no Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará, mas aqui eu estou olhando, não tem a data, tá? Tô querendo saber qual é a data aqui das finais, pelo site que eu tô olhando. Não tem. Então teremos clássico cearense. Não mais na Série A, agora na Série B, entre Fortaleza e Ceará. Vamos lá no Campeonato Paraense. Campeonato Paraense. Pegar aqui, Campeonato Paraense. Campeonato Paraense, tivemos jogos da semifinal do Campeonato Paraense, também não tem data da final. Semifinal, tivemos Cametá 2, Remo 3, Remo Série A, e Paysandu 1, Castanhal 0. Com isso, a final do Campeonato Paraense será entre Remo e Paysandu, mais um clássico definindo aí campeonatos estaduais. Vamos lá para o sul do país. Já falei baiano, pernambucano, cearense, lá do norte. Vamos lá para o campeonato paranaense. Campeonato paranaense. Vou pegar aqui o campeonato paranaense. Campeonato paranaense. Tivemos também o segundo jogo das semifinais. Tivemos Londrina 1, Operário 2. Com isso foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Operário venceu por 4-1 e chegou à final. E do outro lado da chave tivemos Atlético Paranaense 0, Maringá 3. No primeiro jogo deu Maringá 1, Atlético Paranaense 1. E agora o Atlético Paranaense é eliminado do Campeonato Paranaense. E a final... E não, cara, já teve aqui as finais, cara. Ué, como é? Ué, é isso mesmo? Rapaz, o Campeonato Paranaense já acabou, né? Não, não, não. O Paranaense não acabou nada. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui a tabela correta. É... Isso, deixa eu pegar a tabela correta aqui. Para não, não dar besteira. Aqui, Campeonato Paranaense. Pá, opera. Tá aqui. Eu tava olhando uma outra tabela. Tivemos, desculpa, dia 14 do 2, Operário 2, Coritiba 2. E no dia 21 do 2, nesse sábado que passou o pós-carnaval,
Coritiba também 2, Operário 2. Ou seja, ficou 4-4 no agregado e na disputa de pênaltis o Operário ganhou e avançou. Ou seja, o Coxa eliminado do Campeonato Paranaense avançou Operário para a final. E do outro lado da chave tivemos Londrina 2, Atlético Paranaense 2 na primeira partida e na segunda partida mano de campo do Atlético Paranaense no dia 22, no caso, ontem, no domingo, o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Londrina. Com isso, teremos Operário e Londrina, os dois gigantes aí do Paranaense, Atlético Paranaense e o Coxa, eliminados do campeonato estadual. Teremos aí Operário e Londrina fazendo a final do campeonato paranaense. Bom, não era isso que se imaginava, pelo menos para todo o Brasil se imaginava Atlético Paranaense e Curitiba jogando uma final. Não é isso que vai acontecer. Campeonato Gaúcho, vamos aqui para o Campeonato Gaúcho, Gauchão 2026. Campeonato Gaúcho, aqui, Campeonato Gaúcho, estamos, rapaz, cara, estamos aqui na semifinal. Aqui o Campeonato Gaúcho também tem aqui uma, rapaz, isso aqui não pode ser semifinal, cara. Cara, rapaz, deixa eu pegar aqui essa outra tabela aqui que fica melhor, porque a tabela que eu olhei aqui é complicada. Vamos lá. Tivemos ontem, tivemos no sábado e no domingo, sábado dia 21 e domingo dia 22, tivemos no sábado, dia 21, Internacional 4, Ipiranga 0. O Internacional já tinha vencido o Ipiranga fora de casa por 3-0. Placar agregado 7-0, Internacional na final do Campeonato Gaúcho. E do outro lado, tivemos Grêmio 1, Juventude 1 na primeira partida e na segunda partida também 1-1. Com isso foi para os pênaltis e nos pênaltis o Grêmio venceu o Juventude por 4-1. Ou seja, teremos um Grenal no Campeonato Gaúcho. Era mais ou menos o que se esperava. E no campeonato catarinense, aqui pegar campeonato catarinense, deixa eu pegar aqui. Campeonato catarinense, ainda estamos, não. Campeonato catarinense, cara, isso, porra, tá difícil aqui esse campeonato catarinense, hein? Cara, esse campeonato catarinense aqui também, rapaz, esses campeonatos agora tá difícil. Você tem aqui fase de grupos, rodada 5 e 6. Aí temos semifinal. Bom, semifinal aqui do Campeonato Catarinense. Segunda partida tivemos Barra 3, Camboriú 0 e Chapecoense 3, Brusque 0. Com isso, a final do Campeonato Catarinense, que está escrito aqui, é entre Barra e Chapecoense. Primeira partida, mano de campo do Barra, dia 1º de março. E segunda partida, mano de campo da Chapecoense, dia 8 de março. Cara, esses campeonatos curtinhos têm umas tabelas dos campeonatos estaduais que é difícil de entender. Mas o resumo foi esse. Na maioria dos campeonatos que a gente passou aqui, deu os clássicos, né? Com exceção aí do Campeonato Paranaense, que nem Curitiba nem Atlético Paranaense chegaram à final. Nos outros aí, deu clássico na final e está caminhando para dar clássico nos jogos que estão ainda nas semifinais. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!